Olá pessoas, bem-vindos a mais um Workbox da Revolution. Aqui é o Léo Borchardt, sou designer aqui na Escola Revolution e eu tô aqui hoje para a gente continuar com o pequeno curso de introdução ao Photoshop para pintura que a gente está fazendo. Mas antes da gente começar, no vídeo anterior o Fefo perguntou sobre canetas para desenho no computador. Geralmente a gente recomenda uma marca chamada Wacom, que mesmo as mesas digitalizadoras, que é o nome dessas canetas que a gente usa para desenhar ou pintar no Photoshop, no computador, elas são muito boas. Então dá uma olhada, faz uma pesquisa de preço. Não recomendo que você compre as mais caras agora. Compra a mais simples que tiver lá, que com certeza já vai ser um bom custo-benefício, beleza? Então, bora lá. A primeira coisa que a gente vai aprender hoje é sobre área de trabalho. A gente tem essa área de trabalho que é a Essentials do Photoshop, que vocês estão vendo aqui, a forma como ele organiza essas janelas. Eu ensinei vocês a resetar no vídeo anterior. Agora a gente vai mudar ela para uma área de trabalho de pintura. Então a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é ir lá em cima em Janela, Área de Trabalho e Pintura. Feito isso, vocês vão ver que o Photoshop de vocês vai modificar a ordem e os painéis que aparecem aqui nessa barra direita, certo? Por quê? É para tentar facilitar a nossa vida na hora de fazer uma pintura. Como o Photoshop ele não é um software usado só para pintura, ele se organiza de várias formas diferentes, como a gente viu no vídeo anterior. Mas quando a gente clica na opção aqui em pintura, ele tenta mostrar para nós os painéis que ele acha que são os mais essenciais para que a gente acelere o nosso processo de trabalho. Uma dica que eu vou dar para vocês é, ao invés de a gente usar aqui as amostras para pintar, porque a gente poderia usar, por exemplo, quero a cor azul, é só clicar aqui em cima e com o pincel a gente pinta em azul. Quero o vermelho, eu venho aqui em cima, escolho o vermelho e pinto de vermelho, certo? Só que quando eu quero uma cor um vermelho que não é bem esse vermelho, um azul que não é bem esse azul, vocês vão ver que esse painel das amostras aqui é muito limitado. Então a dica que eu vou dar para vocês é a gente usar a tecla F6 do teclado ou vir aqui em Janela e escolher a opção Cor. Vocês vão ver que tem aqui o F6 do lado. Quando a gente clica nesse painel, ele abre um misturador de cores. Então nesse arco-íris aqui eu consigo escolher qualquer cor dentro desse espectro que ele me dá. Então se eu quiser um azul escuro eu posso descer, um azul claro eu posso subir, ou eu também posso mexer aqui em cima nesses controladores, que vai fazer a mistura dessas cores para mim. Lembrando que eu estou usando cor digital, né? RGB, que são as cores que o meu monitor exibem. Então eu posso mudar aqui as cores que eu quiser e eu vou conseguir pintar naquela cor, certo? Simples assim. E vocês estão percebendo aqui que quando eu mudei a minha janela para pintura, além das cores, ele também mostra para mim aqui os pincéis. Então, esses pincéis aqui são os pincéis que eu posso utilizar para a minha pintura. Se você quiser, e é bem comum isso, você pode encontrar pincéis que outros artistas usam e já configuraram lá no Photoshop deles e que eles disponibilizam para download. Você pode baixar e instalar aqui no Photoshop. Mas eu recomendo que você que está começando use só os pincéis que estão aqui já, que o Photoshop já disponibiliza para a gente. A gente tem os pincéis gerais, que são aqueles mais básicos, os mais simples de todos. Tem os pincéis de mídia seco também, que são bem legais, que eles já têm uma textura que tentam imitar esses pincéis do mundo real, né? Pincel de mídia tradicional. Então a gente pode usar eles para fazer um monte para fazer qualquer desenho, né? Vou fazer alguns traços aqui para vocês verem. Então, vocês podem ver que ele tem uma textura, né? Ele tenta imitar como se fosse um giz num papel, por exemplo, né? Só que vocês estão vendo que aqui embaixo tem um outro painel chamado Camadas e, por padrão, tudo que eu desenhar no Photoshop, ele desenha em cima de uma só camada. E isso não é bom caso a gente queira facilitar o nosso trabalho de edição do desenho, porque muitas vezes a gente faz algo errado e quer voltar atrás e o Ctrl Z já atingiu o limite. Enfim, para facilitar a nossa edição, a gente desenha, e é comum que os artistas façam isso, desenham em camadas diferentes.
do Photoshop. Aqui a gente tem uma única camada. Então, a minha edição aqui, ela não é fácil para eu... Por exemplo, se eu quisesse apagar esse verde aqui, eu teria que pegar essa cor de novo atrás e pintar de novo por cima do verde. Mas ao invés de só apagar a cor verde. Se eu quisesse só apagar a cor verde, eu teria que ter ela em uma camada separada. Então, para a gente fazer isso, eu vou apagar aqui vou dar um Ctrl Z aqui no meu desenho. A gente vai criar uma nova camada. Como que cria uma nova camada? A gente vem aqui embaixo nesse botão, nova camada, e vocês vão ver que o Photoshop criou camada 1. E a gente vai desenhar nessa camada. Quando aparecem esses quadradinhos aqui, esse xadrez, quer dizer que o fundo dessa camada é transparente. É como se eu pegasse uma folha transparente e botasse em cima desse meu fundo branco para desenhar. E aí todo o desenho que eu fizer vai ficar nesse fundo transparente. Aliás, todo desenho que eu fizer vai ficar nessa camada transparente e não vai alterar o fundo. Meu fundo vai continuar branco. Então, agora tudo que eu fizer e eu apagar vai afetar só essa camada daqui de cima. Posso então criar várias camadas aqui. Posso fazer uma outra camada aqui. Eu tenho esse traço azul sobre o traço verde. E é exatamente isso que eu estou vendo aqui na minha área de trabalho. O traço azul está sobre o traço verde. Eu posso inverter a ordem. Eu quero, por exemplo, botar o traço verde em cima do traço azul. E aqui na minha área de trabalho, o Photoshop já vai mostrar que o meu traço verde agora está sobre o azul. Então, por exemplo, se eu quiser apagar o traço azul, eu clico na camada do traço azul, pego a minha borracha e posso apagar o traço azul sem prejudicar a camada do meu traço verde. E assim facilita a minha edição e eu consigo chegar no resultado que eu quero de forma mais rápida. Algumas das ferramentas mais importantes que tem no Photoshop são as ferramentas de seleção. Elas servem para você selecionar o desenho. Mas o que quer dizer selecionar o desenho? Por exemplo, se eu tiver aqui um personagem, palito, eu desenhei ele aqui numa camada separada, e se eu quiser, por exemplo, separar só a cabeça dele numa camada separada, eu posso utilizar as ferramentas de seleção para isso, porque daí eu preciso selecionar só a cabeça, para dizer para o Photoshop que eu quero selecionar só isso, e separar só essa parte desse desenho em outra camada. Então, para isso a gente tem que vir aqui em cima, nas ferramentas de seleção. Eu tenho, por exemplo, aqui a ferramenta de seleção retângulo. Eu posso simplesmente desenhar um retângulo. Pronto. E aí tudo que tiver dentro dessa área do retângulo, eu posso levar para uma outra camada. Como que faz isso? Ctrl J. Quando a gente faz o Ctrl J, a gente duplica aquela seleção para uma camada. Vocês podem ver que a cabeça dele já está na terceira camada. Agora, se a gente quisesse apagar a cabeça de baixo, a gente poderia, ao invés de ter usado o Ctrl J, vou refazer aqui, usar o Ctrl X, que é o comando de recortar do Photoshop, que também funciona em qualquer outro software, criar uma nova camada e usar o comando Ctrl V, que é o comando colar. E aí vocês vão ver que a minha cabeça veio para cá. Só que aí eu tenho que reposicionar ela aqui certinho, tá? E aí vocês vão ver que a cabeça já está separada do corpo. Vocês podem ver que aqui no canto esquerdo das camadas eu tenho esses olhinhos desenhados. Esses olhinhos querem dizer que essas camadas estão visíveis para mim. Ou seja, quando o olhinho está aceso, eu vejo aqui na minha área de trabalho. Agora, por exemplo, eu posso deixar o corpo desse bonequinho oculto. Então, para isso, é só clicar aqui no olhinho e ele deixa o corpo dele invisível na minha área de trabalho. Isso é bem útil quando você quer trabalhar só numa região da tua pintura, sem aquele aquele excesso de informação do resto da sua pintura atrapalhando o seu processo. Mas existem vários tipos de ferramenta de seleção. Todas essas ferramentas que têm uma setinha apontando para baixo, aqui nesse menu lateral esquerdo, a gente pode clicar e segurar e ele vai abrir opções dessa ferramenta aqui do lado. Isso quer dizer que eu posso usar, ao invés de ferramenta de seleção retangular, eu posso usar a ferramenta de seleção elíptica ou redonda, se você preferir.
para fazer uma seleção redonda. Então, por exemplo, se eu quiser fazer um detalhe aqui, cortar a cabeça do meu boneco aqui, eu consigo cortar a cabeça. Fiz a seleção, agora eu vou usar a ferramenta mover, tenho que estar com a camada da cabeça selecionada para o Photoshop entender que eu estou fazendo a seleção nessa camada aqui, e aí eu posso cortar fora o pedaço da cabeça do boneco que eu fiz com a seleção circular. Tem outras ferramentas de seleção aqui, que são talvez as que eu mais uso, que são essas ferramentas aqui, ferramenta laço e ferramenta poligonal. Qual que é a diferença? A ferramenta laço permite que você desenhe na tela a região que você quer selecionar. Nesse caso eu selecionei toda a cabeça dele, mas eu poderia ter selecionado, por exemplo, só a metade da cabeça dele. E aí, lembrando de novo que eu tenho que clicar na camada e com a ferramenta mover eu posso mover esse pedaço para fora. Ou eu posso deletar essa parte, né? A ferramenta laço, ela então permite que a gente contorne o objeto no formato que a gente quiser, fazer seleção no formato que a gente quiser. A ferramenta laço poligonal aqui em cima faz a mesma coisa. A diferença é que a laço poligonal, a gente vai dando cliques ao invés de segurar e arrastar. Então a gente consegue fazer seleções em linha reta. Isso facilita se o seu desenho ele tem mais linhas retas do que linhas orgânicas, ok? E antes da gente encerrar esse vídeo, eu vou mostrar para vocês uma ferramenta muito útil, que é a ferramenta conta-gotas. A ferramenta conta-gotas ela serve para você pegar uma cor que você está utilizando na pintura para você utilizar de novo. Quem gosta de usar a tecla de atalho, usa a tecla I no teclado. I de iguana. Então, quando a gente está pintando, usando várias cores no mesmo desenho, e a gente quer voltar a pegar esse azul, a gente aperta a tecla I, clica no azul e aperta a tecla B, que é o pincel, e volta a pintar com azul. Ou você pode vir aqui no canto esquerdo, usar o conta-gota em cima da cor que você quer, pegar o pincel de novo e seguir pintando na cor que você selecionou. Beleza? Então é isso, pessoal. O episódio de hoje vai ficando por aqui. Se você tem alguma dúvida sobre os recursos que foram explicados, deixa aí nos comentários. Não esquece de deixar o seu like e ativar o sininho para ficar sabendo quando sair um novo episódio. E não esquece também de compartilhar esse vídeo com seus amigos que querem começar a desenhar no Photoshop. Quem usa muito aí o PenToolSai e quer começar a usar o Photoshop, esses vídeos vão ser bem úteis, beleza? E então é isso, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!